Vamos olhar para cá. Como eu disse, esse problema aqui então envolve notação científica, prefixos, álgebra vetorial, trigonometria, tá? Aquilo que eu tinha falado antes lá, para força, serve para isso. Então vamos lá. É na menos 7. Duas cargas Q1 e Q2 de 2 microcoulombs e 4 microcoulombs, né, que é menos, que é negativa a carga. Então está aqui, ó, carga Q2 negativa, carga Q1 positiva. Encontram-se nos vértices de um triângulo equilátero. Isso aí. Significa que a medida de todos os lados é a mesma. É a mesma. E cada lado mede 3 centímetros. Eles estão no vácuo, porque o K dado aqui é o K para o vácuo. Constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine o campo resultante. Quando eu falo em campo resultante, significa que vocês têm que desenhar os vetores e tem que calcular a intensidade. Eu vou começar pelo cálculo da intensidade e vocês vão ver por quê. E1 é K, então E1 é o K, que é 9 vezes 10 na 9, vezes o Q1, que é 2 micro, 10 na menos 6, micro, vale 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 3 vezes 10 na menos 2. Quadrado. Ao quadrado. Vocês estão vendo que eu não botei ao quadrado ali? Sabe por que eu não botei? Porque é o que acontece nas avaliações. O pessoal esquece de elevar ao quadrado. Tá? Então, ó, eu vou colocar em vermelho aqui, para ver se vocês não esquecem, tá? Elevar ao quadrado. Um dos erros mais comuns é isso. O pessoal calcula na corrida e esquece de elevar ao quadrado. Vamos lá então. Multiplicando em cima, quanto que dá? 9 vezes 2, 18. 10 na 9 com 10 na menos 6, mantém a base, somam os expoentes. Vai dar 3. 3 ao quadrado, 9. Mantém a base, multiplicam-se os expoentes. 18 dividido por 9, 2. Mantenham a base, subtraem-se os expoentes. 10 na 3 dividido por 10 na 4, menos 4, é igual a 10 na 3 menos o menos 4. Isso aí dá 10 na 7. Então aqui é 10 na 7. Qual é a Newtons por segundo. Não, calma, senhor, pelo amor de Deus. 9 vezes 2, 18. 9 menos 6, 3. 3 ao quadrado, 9. Mantenho a base, multiplico os expoentes. Menos 4. 18 por 9, 2. 3 menos o menos 4. 3 menos o menos 4. Dá 3 mais 4, que é 7. Isso aqui ó, só para mostrar como eu cheguei ao 10 na 7. Isso aqui é uma OBS. Uma OBS. Sabe o que é uma OBS? Uma observação. Bom, E2. K, 9 vezes 10 na 9. Vezes 4 vezes 10 na menos 6. Só fica Já conversado com vocês, no cálculo a carga entra em módulo.
eu vi a lei de Coulomb, eu avisei. Tá? Então, continuando. Qual é a distância? 3 centímetros. 3 vezes 10 na menos 2. Elevado ao quadrado. E2. 9 vezes 4. 36. Vezes 10 na 3. 3 ao quadrado. 9. 10 na menos 4. E2. 36 dividido por 9. 4. Vezes 3 menos o menos 4. 7. Newtons por Coulomb. Um outro erro que se comete. Nós estamos trabalhando com forças e com campo elétrico. A unidade de força é Newton. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Às vezes o pessoal põe Newton aqui também. Errou a unidade de medida, errou todo o problema. Bom, pessoal, o campo elétrico E2 é o dobro do campo elétrico E1. Então o tamanho do vetor tem que ser maior. Então eu vou desenhar aqui, ó, 1, tá? Então é esse vetor aqui, ó. Ele vai seguir essa linha aqui, né? Então, ó, esse aqui é o meu E1. Eu imagino naquele ponto ali uma carga positiva. Para onde ela vai? Para lá, vai seguir a linha reta aqui, certo? Eu imagino uma carga positiva. E aí eu olho para essa carga negativa. Para onde que ela vai? Vai descer, né? Se eu desenhar esse tamanho, vai ser o mesmo tamanho. Mas não é, né? É o dobro. Então, aqui está o E2. Certo? Então, ó, 2, 4. Esse tamanho é o dobro daquele. Como é que eu sei? Está aqui, ó. 2 vezes 10 na 7, 4 vezes 10 na 7. Tá, então eu posso desenhar 1 centímetro aqui e 2 centímetros aqui com a remise, correto? Sim. Agora, ó, eu vou desenhar uma linha paralela a essa. Eu já falei o método do paralelo. Ó, tem uma linha aqui, não tem? Eu traço uma linha paralela. Eu tenho uma linha aqui, né? Eu tenho que traçar uma paralela. Certo? Essa é paralela a essa linha. Essa é paralela a essa. E aí, ó, começa aqui o vetor e termina lá. Esse aqui é o vetor resultante. Esse ângulo é 90? Não, né? Maior que 90. Concordam comigo? Não, Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno de 2 do θ. Bom, por que eu sei que é a lei dos cossenos? Se fosse na mesma direção e no mesmo sentido, os dois vetores, eu somaria. Se um tivesse para um lado, o outro para o outro, eu subtrairia. Se tivesse 90 graus, aplicaria Pitágoras. Menos de 90 ou mais de 90, que é o caso aqui, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Agora, como descobrir o ângulo que eu tenho aqui? Esse ângulo aqui, ó, é que me interessa. Esse aqui é o ângulo θ. Vamos agora para essa figura. O que nós fizemos na aula passada? A única coisa que nós fizemos foi calcular o E1, né, aplicando a definição do cálculo para o campo elétrico de uma carga pontiforme, né?
usamos a expressão para calcular o E1 e o E2, a expressão E igual a K, Q sobre D ao quadrado. Usando esta expressão, eu calculei o E1 e o E2, certo? Encontrei o E1, 2 vezes 10 na 7 newtons por coulomb, e o E2, 4 vezes 10 na 7 newtons por coulomb. Depois eu tenho que olhar para a figura. Tenho que desenhar os vetores primeiro. Carga positiva, imagino aqui nesse ponto, que é o ponto que nós chamamos de P, desenho o vetor devido a essa carga E1. Então eu imagino no ponto uma carga de prova positiva. Essa carga de prova positiva vai ser repelida. Então eu desenho a flechinha para lá. Essa carga de prova vai ser atraída pela carga Q2. Então eu desenho um vetor nessa direção e nesse sentido. Tá? Por que esse vetor é maior do que esse? Bom, é só olhar para os valores. O vetor campo elétrico E1, 2 vezes 10 na 7. O vetor campo elétrico E2 é o dobro, 4 vezes 10 na 7. Então eu desenhei um vetor dobro deste. Aí, pela regra do paralelogramo, traço uma paralela a E2 e uma paralela a E1. Desenho o vetor resultante, que começa no início dos dois vetores e termina no encontro das duas paralelas. Eu tenho que descobrir este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui é o ângulo que nós chamamos de θ, tá? Tem que descobrir quanto que ele vale. Bom, é só olhar. É um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e medem 3 centímetros. Se todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais. E eu tenho que lembrar lá da matemática que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180 graus. Se a soma dos ângulos internos é 180 e esses ângulos são iguais, basta dividir 180 por 3, porque são 3 ângulos. Então vai dar 180 por 3, 60, 60 e 60. Este ângulo aqui, né, eu tracei aqui, ó, uma linha, a continuidade desse lado aqui, né, paralela a esse lado, e outra linha aqui. Então esse ângulo de 60 é igual a esse ângulo de 60, certo? Bom, aqui eu tenho uma volta completa. Então aqui, numa volta completa, eu tenho 360 graus. Se aqui é 60 e aqui é 60, esses dois ângulos são iguais, e esses dois ângulos são iguais, 60 mais 60, 120. Certo? Uma volta completa, 360. Então, 360 menos 120, 240. A soma desses dois ângulos tem que dar 240. Se eles são iguais, é metade para cada um. 120 para cada um. Então, esse ângulo aqui, que é o que me interessa, vale 120 graus. Tá? Geometria lá, elementar, né? Saber que é 360 aqui, uma volta completa, saber que é 180, né? Depois tu vai, por lógica, encontrando os ângulos. Bom, se é maior que 90, eu vou usar a lei dos cossenos para determinar o vetor resultante. E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno de θ. Passamos para cá, o E1 é 2 vezes 10 na 7 elevado ao quadrado. O E2 é 4 vezes 10 na 7 elevado ao quadrado. O 2 é da fórmula, né? 2 vezes 10 na 7 é o E1, 4 vezes 10 na 7 é o E2. Cosseno de 120. Cosseno de 120, nós já vimos, é menos 1/2. Tá? Basta olhar numa tabela de ângulos, né? Ou utilizar a calculadora para verificar quanto cosseno. Vai dar menos 0,5 ali, né? Certo? Aqui pode usar menos 0,5 ou menos 1/2, tanto faz. Elevei ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4.
10 na 7, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 7, 14. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2 vezes 4, 16. 10 na 7 com 10 na 7, mantenho a base e somo os expoentes. 14. Então fica 16 vezes 10 na 14 vezes menos 1 meio. Eu estou multiplicando então 16 vezes menos 1 dá menos 16. Dividido por 2, menos 8. Vezes 10 na 14. 20 vezes 10 na 14, que é a soma de 4 mais 16, menos 8 vezes 10 na 14, que é 16 dividido por 2 aqui, né? 20 menos 8, 12. 10 na 14 se mantém. Raiz de 12, 3,46. E mais um monte de número. Arredondo para 3,5. Então é aproximadamente 3,5 vezes 10 na 7. Visto que o índice da raiz é 2, mantenho a base e divido o expoente pelo índice da raiz, que é 2. 14 dividido por 2, 7. Então, esse vetor aqui vale 3,5 vezes 10 na 7. Observa, esse é 2, esse é 4. E olha o tamanho dele, não está entre esses dois tamanhos? Exatamente. Tanto graficamente, quanto numericamente, tem que haver uma coerência, tá? Eu não poderia desenhar esse vetor aqui, né? Muito grande ou muito menor que esse aqui e maior que esse aqui, né? Visto que ele fica entre os dois.